gravar, tá, eu começo a gravar essa live, essa apresentação aí. O tema, o tema da apresentação é transformação digital e as práticas das organizações exponenciais, tá? E ela vai ser proferida pelo professor Leandro Zerbinati, né, que é parceiro, já teve presencialmente, né, agora virtual, no nosso campus aqui em Canoas, na Universidade La Salle, tá? O professor Leandro, ele possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Mackenzie, de São Paulo, é doutor em Engenharia de Sistemas Eletrônicos, Biomédica, pela Escola Politécnica da USP, com pesquisas voltadas a aplicações de inteligência artificial na área da saúde. Ele tem mais de 30 anos de experiência corporativa em diversas áreas do ciclo de desenvolvimento de engenharia de sistemas eletrônicos e de sistemas de informação na área de saúde, defesa, segurança, educação, aviação e bancária. Tem experiência também de mais de 20 anos na formação de pessoas, né, atuando como professor universitário e treinamento de colaboradores. Ele, além de tudo, atua também na área de engenharia de sistemas, transformação digital, inovação, ensino e capacitação. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Leandro Zerbinati e agradecer a presença e somos ouvidos, professor. Eu fico no chat ali, controlando se alguém tiver alguma questão, depois a gente conversa. E você organiza do jeito que quiser, por favor. Perfeito. Muito obrigado, professor Moza, pelo convite. É uma pena que nesse momento a gente não pode estar presencialmente, né? Mas também é muito bom a gente poder juntar a comunidade aí para a gente passar nossos conhecimentos e, enfim, talvez até dar algumas saídas nesse momento, né? Mostrar para os alunos e mostrar para a comunidade, enfim, que a transformação digital veio para ficar e agora, mais do que nunca, é uma saída. Enfim, muito obrigado. Se eu não olhar diretamente para a câmera, eu peço desculpas, tá? Que eu estou com uma apresentação aqui, mas estou aqui interagindo, estou junto com o chat de vocês, então qualquer pergunta faça ali. Talvez eu vou discorrer aí uma apresentação de uns 20 minutos, como o professor falou, o professor Mozart falou, 20 minutos, meia hora. Depois a gente bate um papo, começa a conversar, mais uma vez reforço, só para a gente começa a ter uma ética dentro desses chats, dessas lives. Então, peço só para desligar os microfones, porque pode ocasionar aí ruído e algum incômodo para quem está escutando a gente, tá? Mas se você quiser interagir nesse momento, faça lá pelo chat, mas eu vou tocando aqui, tá bom? Bem-vindos e muito obrigado pela presença. Vamos lá. A minha ideia aqui é falar sobre transformação digital e as organizações exponenciais. Acho que eu vou mudar meu posicionamento aqui sim, que aí eu consigo ficar com uma visualização melhor. E vamos lá. Primeiramente, a gente falar sobre linearidade e exponencialidade, né? O que é a linearidade? Linearidade é aquele incremento de um valor sucessivo, né? 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 3, então 4. O linear é o acréscimo de 1, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, acredito que vocês conseguem ver o meu cursor, meu mouse aqui na tela. Então, ele propicia essa linearidade, né? Então, ele é um crescimento linear. Porém, hoje, eu vou mostrar isso através das tecnologias e algumas outras práticas. Algumas organizações, as que estão tendo maior sucesso hoje, ela vive numa curva exponencial, onde inicialmente pode até transparecer que ela não está tendo sucesso, mas a hora que ela realmente começa a ter os resultados, ela rompe o mercado, aí ela quebra aquele modelo anterior que anteriormente estávamos vendo. Um bom exemplo agora, só porque está na nossa mente, é a curva de expansão do coronavírus, né? Que ele também segue essa exponencialidade e mede-se há quanto tempo a curva, o valor dobra. Então, essa dobra é essa exponencialidade. Se eu trazer para outro cenário, enquanto uma organização tradicional, vamos chamar assim, ela vai incrementando
crescimentos, não é só lucro. Seu crescimento de forma linear, um ano eu cresço 10%, outro mais 10%, outro mais 10%, outro mais 10%, como exemplo. Uma organização exponencial, ela dobra. Ela faz 200% e no outro ano mais 200% e no outro ano mais 200%. E isso é uma diferença. Mas por que isso e como isso é factível? Nós temos três grandes ordenadores aí, né, da tecnologia, da TIC, né, tecnologia de informação e comunicação, que é o poder de processamento, que é o poder de comunicação, que é a capacidade de armazenamento em memória. E o que acontece com essas três principais características da tecnologia digital que hoje nós utilizamos? Elas seguem três leis, tá? Leis de crescimento aí, não é de agora, me desculpa. Uma é a lei de Moore, tá? A lei de Moore, ela fala que o poder de processamento dobra a cada 18 meses, tá? O que é isso? A cada 1 ano e meio, eu dobro, é aquela dobra que eu estava falando para vocês. Então, a cada 1 ano e meio, eu dobro o poder de processamento. Isso quer dizer que eu estou passando esse vídeo para vocês em um smartphone. Vocês estão me ouvindo num smartphone com a câmera e um notebook ligado e esse aparelhinho aqui que está saindo minha voz e meu vídeo, é um aparelhinho pequenininho com poder de processamento enorme. E a cada 1 ano e pouquinho, lança-se um novo aparelho com um poder de processamento ainda maior. A outra lei é a lei de Butter, que fala que a velocidade de comunicação dobra a cada 9 meses. E é aí que a gente tem aquela memória afetiva dos modem, lembra aquele barulhinho do modem? Todo mundo fala disso, porque a gente tem essa memória afetiva porque faz pouco tempo. Mas agora eu estou aqui conectado com 2 aparelhos, nenhum fio em cada um desses aparelhos. Um eu estou transmitindo os slides, outro eu estou transmitindo o áudio, ligado a um Wi-Fi, o outro ligado num 4G, porque se der problema nenhum, o outro não cai, né? E precaução, mas tudo isso numa velocidade enorme e estamos aí falando. E então, aí em 4G, já tem o 5G, o lance é que vai se dobrando. E depois a lei de Krinder, né, que fala que a capacidade de armazenamento dobra a cada 13 meses. Então, a cada 1 ano e 1 mês, eu dobro a capacidade de armazenamento no mundo, e isso vai também para os aparelhos e para a nuvem, né? E eu quero hoje mostrar para vocês o que isso significa até para a monetização, como isso funciona para valores, tá? E aí, baseado nessas 3 leis, né, na lei de Moore, de Butter, de Krinder, dessa dobra a cada 18, 9 e 13 meses, eu boto uma pressão no mercado enorme, que é o quê? Quanto mais eu uso tecnologias, né, mais eu melhoro a performance da minha organização, do que eu estou fazendo, e eu diminuo o custo, porque é mais rápido, porque é mais fácil, por conta de tudo isso. E aí, qual é a empresa que não vai querer fazer melhor e mais barato? Pronto, está feito a bomba da transformação digital. Associado a isso, todo mundo com um aparelho, um smartphone na mão, com bom poder de processamento, com bom poder de memória, com ótimo poder de comunicação, você empoderou o cliente e ainda para as organizações eu tenho uma melhoria de performance e diminuição de custo. Então, é irreversível e exponencial esta adoção de tecnologias por todas as organizações e todas as pessoas. A gente está fazendo isso agora e daqui a pouco a gente vai entrar nas mídias sociais e vai conversar com amigos e está diminuindo muito, né, nossa solidão, né, social aí, nesse isolamento social, por conta das mídias, por conta de cada vez mais uso dessa tecnologia. Imagina se nós não tivéssemos nas mãos aí todo esse poder de comunicação, processamento, você fazer uma conversa com seus familiares, com seus pais, faz 2 meses que eu não vejo meus pais, mas cotidianamente a gente conversa, seja por áudio, seja por vídeo, seja por texto, e é assim que os clientes também interagem hoje com o seu fornecedor, né, a sua empresa de consumo. E aí,
O que acontece, só evoluindo um pouquinho a apresentação, é assim, falando daquela linearidade, aqui na linearidade eu tenho as organizações tradicionais, né, que elas estão um pouquinho avessas à adoção tecnológica ainda, né, ou ainda não adotaram fortemente, ou estão no início. E aí, a hora que a curva exponencial cruza essa linha linear, aí é que rompe os mercados, como eu falei, e aqui é a moradia das startups, tá? Aí moram as startups, porque as startups, elas olham tendências tecnológicas, mas elas são muito mais rápidas do que as organizações tradicionais, porque tem que levar um passivo, ou desculpa, um ativo enorme, e então elas são mais ágeis e elas colam mais rápido nessa exponencialidade, elas adotam essas tecnologias e as práticas que a gente vai ver hoje, algumas delas, com mais facilidade. Então, é aqui que elas decolam, né? É aqui que elas tornam-se unicórnio, é aqui que mora as startups, a adoção de tecnologias exponenciais, inovadoras, e esse é o cenário, tá? Aí, outra coisa que esse mundo hoje está vivendo é a quebra da cadeia de valor, né? Falando um pouquinho dessa disrupção de cadeia de valor, onde as plataformas fazem essa disrupção, o que acontece? Eu tenho vamos chamar assim, entrada bruta, tá? Eu tenho o mais simples dentro de um mercado de transformação, seja indústria, comércio, enfim, liga toda essa cadeia. E aí, eu tenho um monte de fornecedores ligados a produtores e distribuidores até chegar o material lá pronto para o mercado, pronto para a gente consumir. Vou trazer alguns exemplos que eu sempre trago, né? Então, imagina a indústria de automobilismo, né? Automobilística. Eu tenho lá fornecedores de motor, de vidro, de tinta, fluidos, chaparia, e todos um monte de fornecedores que vão para os montadores, que são os produtores, que montam, que acionam a sua rede de concessionárias, né, chamada concessionárias, que são os distribuidores para chegar até o produto final. E isso não é só o mercado de automobilístico, isso serve para uma série de mercados, tá? O mercado de livros também, né, onde os fornecedores são os escritores, os produtores as editoras, os distribuidores as livrarias. E o que acontece é que quando vamos pensar um outro cenário de fornecedores, os músicos, as bandas que levam as suas editoras, né, as suas produtoras musicais, que antigamente distribuíam os CDs, DVDs e chegava até o mercado final. Esse ciclo, a tecnologia está rompendo fortemente. Tá? Então, o que acontece é que as plataformas tecnológicas colocam o fornecedor diretamente em contato com o cliente final, e aí eu quebro esse ciclo, eu quebro de romper mercado mesmo. Por exemplo, o mercado fonográfico, que não é mais o mesmo, e tem uma relação também muito interessante, que uma hora, não sei se dá para a gente discutir muito agora, daquela forma de consumo de barbeador e a lâmina. Tá? O barbeador, às vezes, é muito barato, mas a lâmina é relativamente cara. E onde que ganha essas empresas? Na lâmina, não no barbeador. Este conceito, ele também passa para o mercado por essas plataformas tecnológicas, né? Então, antes, o barbeador, a lâmina para o mercado fonográfico, era o quê? O CD, o DVD. Hoje a lâmina não é essa. Na verdade, a lâmina é os shows, né? Onde você dá de graça o barbeador, através da distribuição massiva aí nas plataformas digitais, e você vai cobrar por outra coisa, você vai cobrar por o show, por exemplo, né? Então você cobra pelo show, mas se você não for conhecido, o seu show é mais barato. Então ele inverte toda essa cadeia de valor.
que o mercado pressupõe. E aí daí vem Uber, que coloca os fornecedores diretamente em contato com o mercado final, aí quebra toda a rede de taxistas, aí vem os e-books, que quebra todas as editoras e livrarias, e uma série de outras mudanças que aí vem. E aí eu vou falar um pouquinho de tendências tecnológicas, né? Que não são mais tendências praticamente, elas estão aí conosco todo o tempo, né? Que é a cloud computing, né? Você colocar todos os seus aplicativos e servidores na nuvem. Lembra que a memória ela está cada vez mais barata, tão barata quanto ficar de graça, né? Quando você usa o Google Fotos, por exemplo, né? É tão barato que você não paga nada por aquilo. Isso estou falando de um uso de consumo do varejo, né? Mas isso também serve para as empresas, né? As empresas tiram essa utilização em servidores locais e coloca tudo na nuvem. Às vezes, a maioria das vezes é mais barato e precisa de menos pessoas qualificadas na ponta. 3D, impressoras 3D, você deixar personalização, quer dizer, você deixar as pessoas empoderadas para personalização. IoT, né, Internet das Coisas, onde esse mercado propicia você ter bicicletas compartilhadas, as patinetes compartilhados, a inteligência artificial que está na nossa vida, que está aí em todos os aplicativos aí de mídias sociais, agora sendo utilizado fortemente para apoio à decisão médica, ele está entrando em todos os setores, tá? São sistemas de apoio à decisão baseados em grandes massas de dados, já que a grande maioria das organizações já tem um mínimo de digitalização. E, por final, cybersecurity, ou seja, como está todo mundo indo para o digital, o dinheiro está indo para o digital, o crime está indo para o digital. Né? Então, há uma necessidade enorme de incremento da cibersegurança, você fazer os clientes e os usuários mais seguros, porque senão rompe todo esse mercado aí. E aí, outras tendências tecnológicas mais atuais, né, retiradas do Gartner, eu tenho várias delas, eu vou chamar a atenção por 3 delas, tá? Que é a hiperautomação, ou seja, tem toda uma parte de digitalização de escritórios e organizações, né, que tem lá o uso massivo do pacote Office, Word, Excel, PowerPoint e tudo isso, mas, no final, as organizações, para os seus sistemas operativos, né, de operação, são fluxos de trabalho, né? Em algumas organizações mais antigas, o processo, vamos chamar assim, o processo produtivo que incrementam a cadeia de valor é o papel, né? Então, o papel passa numa mão, você assina, numa mesa, você assina, esse conjunto, esse processo, né? Chama processo de um monte de papel, passava para outra mesa que dava outro aval, e aí sucessivamente. Hoje já digitalizou-se um pouco e agora está na época da hiperautomação, ou seja, você influenciar e colocar muito mais automação nos seus processos, ganhando dinamismo, velocidade, distribuição de informação, você manipular menos a informação, não deixar pessoas manipular, cada vez que pessoas manipulam, é passível de erro, então você garantir a base de informação. O outro ponto é a multi-experiência, né, que é você ter uma experiência que você queira ter, lógico, incentivado pelas organizações, mas para tentar explicar isso, vou dar um exemplo de uma determinada lanchonete ou comida que você queira comprar em épocas normais, né? Em épocas normais, você já pensou nessas restaurantes mais desenvolvidos? Quantas formas você pode interagir com ele? Eu estou falando de restaurante como um exemplo, depois a gente pode extrapolar. Você pode ligar e pedir para ele entregar para você, você pode ligar e retirar lá, você pode pedir pela internet, você pode pedir pelo iFood, Uber Eats, se ele vir para cá, você pode ir lá naquele local comer. Enfim, são múltiplas experiências dentro do mesmo tipo de consumo. E a tecnologia tem que suportar essas multi-experiências.
Mas isso tem uma camada, entende que tem uma camada de digitalização, mas a hora que você recebe um pedido de fora, aquilo lá tem que entrar nessa hiperautomação, ela tem que já entrar automatizada, porque senão é somente uma casca, e a hora que vai bater na operação, ele vai parar e não vai continuar aquela velocidade que se espera hoje, né, com métodos ágeis e tudo isso. E o último, que é para chamar atenção até esse ponto, é a democratização da expertise, que é assim, você dá poder para as pessoas, a dependência tecnológica, ela está ficando cada vez maior, né? E, assim, nós estamos né, o link aí está na faculdade de computação, e eu também sou professor dessa área, e é muito difícil formar pessoas nessa área, é muito demorado em ter um domínio em determinada linguagem de programação, seja ela qual for, algumas são mais rápidas, outras são mais devagar, mas está todo mundo precisando disso, a área está assim, explodindo disso, então é necessário a evolução disso, dando poder para as pessoas de negócio, né? E uma das saídas disso é o low code, né? Você desenvolver aplicações, mas sem tanta minúcia na linguagem computacional. Porque você desenvolver uma computação é quase você desenvolver uma nova língua e uma língua cheia de jargões de mercado e com especializações muito fortes de lógica, de banco de dados, de interfaces computacionais, interoperabilidade. Então, é muito complicado. Então, uma das saídas que a Gartner fala é essa democratização da expertise, você empoderar aquelas pessoas para que elas desenvolvam software de uma forma mais simples, e aonde essas ferramentas de desenvolvimento de sistemas propiciam isso. Então, ela dá evolução para a demanda de mercado que a gente está falando até agora. E aí eu quero variar um pouquinho aqui e começar a falar um pouquinho mais das organizações exponenciais, tá? Sair um pouquinho daquele âmbito tecnológico e falar de organização. Esses são 6Ds que muitas empresas elas ficam muito assustadas com isso, mas é assim que a coisa funciona, tá? Um dos primeiros passos é a digitalização, então você digitaliza o que você precisa digitalizar, você coloca a empresa a funcionar digital e logo na sequência tem uma decepção. Já eu explico, mas é uma decepção você falar, putz, eu investi isso, eu fiz isso, eu queria resultados tão melhores e eles não estão acontecendo. Né? Então fica uma lacuna, assim. O que acontece onde está voltando àquele gráfico que eu falei anteriormente, é essa barreira que está aqui embaixo, né? Então a empresa tem que mudar a sua forma de trabalhar, mas no começo, talvez não tenha um incremento linear, mas se você vai ter um crescimento até menor, mas olhe para o padrão de dobra. Esse padrão de dobra, quer dizer, imagine uma empresa que fature 100 milhões, aí você faz ela digital, ela fatura no primeiro ciclo 1 milhão, mas no segundo ela fatura 2, no terceiro 4. Ela está num crescimento muito grande, já a hora que ela romper esta linha, ela faz a disrupção, que eu vou chamar para o S aqui, o D, desculpa, aqui ela rompe o mercado e aí não tem mais como voltar atrás, porque ela rompeu. Outra parte depois disso é a desmonetização. Aí eu pergunto para vocês, quanto vocês pagam para usar o WhatsApp, quanto vocês pagam para usar Instagram, Facebook, quanto vocês pagam para o Google Fotos? Aí, por que a Nubank não quer cobrar? Ela está nessa fase de desmonetização. Então, você tira o dinheiro da jogada. E aí, como o concorrente vai fazer se você está tecnologicamente à frente, com menos ativos, e não cobrando daquela forma que você está costumeiramente o mercado cobra. Você tira o dinheiro da jogada e aí você vai evoluir ainda mais. O quinto passo é a desmaterialização, aí o que é material sai da jogada. Para mim explicar isso, cadê a calculadora de mão? Cadê a agenda eletrônica? Cadê o despertador? Cadê a máquina fotográfica? Desmaterializou. Imagina você ter uma indústria de fabricação de calculadora. Acabou, foi tudo para um único equipamento, né? Então, esse é o outro passo que desmaterializa o físico, torna digital total. E, por último,
ponto ali, que é um ponto que eu falei do Gartner, que é a desdemocratização, é que quando está tanto utilizado, todo mundo tem. Então, antes, poucas pessoas tinham, vou usar o exemplo da câmera fotográfica, e hoje, acho que totalidade, quase da população brasileira, estou olhando o Brasil, tem um smartphone e o smartphone tem uma câmera fotográfica. Então, democratizou uso, né, daquele equipamento eletrônico, tá? Aí, como que usa isso, né? O tal do, eu vou falar um pouquinho mais de PTM, tá? De organizações exponenciais. Quando a gente olha uma organização exponencial e as práticas da organização exponencial, a gente olha estes grandes olhares, tá? Antes, você tem que descobrir qual é o seu propósito transformador massivo. Qual é a grande diferença sua para o mundo? Você tem que arranjar um propósito da organização que vai mudar o mundo, que as pessoas vão se interessar por aquilo. Eu vou passar em cada um deles de maneira rápida e aí eu vou direcionando para o fim, que já estamos aqui a quase o tempo combinado, tá bom? De um lado, então, você tem um propósito transformador da massa, da sociedade. Por exemplo, o propósito transformador massivo da Google, lá, quando ela começou, era bem simples: organizar as informações do mundo. Imagina que propósito esse. O propósito dela existir é organizar as informações do mundo. Ela não conseguiu, né? Aí eu tenho duas linhas aqui de ideias, escalas, ideas, scale em português, em inglês. Então, essas organizações elas têm que olhar como elas vão interfacear com o mercado, se ela vai ter um marketplace, se vai ter um site próprio, se vai estar conectado às plataformas já existentes, Facebook, Amazon, enfim, como que ela vai interfacear com o mercado. Ela tem que olhar os dashboards, né? As informações elas têm que ser dinâmicas para tomar decisões rápidas. Ela tem que ter uma cultura de startup lean, né? De experimentação, experimentar rápido, errar rápido, acertar rápido, para poder tomar outras direções. Então, isso é muito difícil em organizações mais tradicionais, porque a experimentação ela tem muitos níveis de decisão. E aí as pessoas têm, a hora que precisa experimentar alguma coisa para o mercado, não experimenta porque já passou o time to market. Então, esse mercado é muito rápido, então cabe uma mudança cultural, né? Tem a autonomia também de você deixar grupos autônomos. Então, por exemplo, para você transformar organizações mais tradicionais em organizações exponenciais, muitas das vezes você tem que tirar a hierarquia de um grupo, separar, dar autonomia para ele fazer tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, autonomia é muito importante, lógico, que a autonomia é baseada em princípios organizacionais de saúde, né, empresarial. Mas eles muitas vezes não olham somente lucro, eles olham, por exemplo, taxa de crescimento, ou taxa de crescimento de pessoas, ou experiências, que experiências que a pessoa está tendo, ou conhecimento, o que é que ele está aprendendo. Então, são outras formas de medição. Como ele vai interagir com a sociedade, né, mídias sociais e relações sociais, é o outro dele. Mudando de linha lá, equipe sob demanda, isso é um exemplo, isso que a gente está fazendo, né? Eu não preciso estar trabalhando diretamente com os alunos da Unilassalle. Eu estou aqui em São Paulo e eu posso estar agora com vocês, né? Então, você contactar qualquer profissional do mundo para apoiá-lo em determinado momento, é isso, equipe sob demanda. A hora que você precisou, você pode escalar essa equipe. E as pessoas mais notórias do mundo, de seus campos de conhecimento, hoje estão disponíveis nessas mídias que a gente tem, nessas plataformas. Então, é fácil de contactá-las, muito diferente do passado, né? E hoje não precisa nem viajar, estamos falando aqui pela internet, enfim, pelo Meet, né? Outro ponto ali é a comunidade e multidão, né, que como você engaja as pessoas, como você engaja a sua comunidade, como você traz essa comunidade para
para você e até você atingir a multidão, ou seja, aí você, aquele processo de democratização. O uso de algoritmos, normalmente essas empresas são baseadas naquelas tecnologias que eu comentei, então tem algoritmos ali para ser desenvolvidos, especiais, né? Como as máquinas de busca da Google, ou como a roteirização do Uber, ou enfim, cada um deles tem o seu algoritmo específico, a gente tem que trabalhar em cada um deles, saber exatamente qual é o algoritmo que faz a diferença, né? Aí só voltando um pouquinho da apresentação inicial, eu trabalho com inteligência artificial, né? Estudo inteligência artificial desde 2002, 2001, e antes era um campo teórico, né? Era difícil até de explicar para as pessoas, para os alunos, que era tão teórico, e hoje explodiu tudo isso. E como explodiu tudo isso? Capacidade de processamento de memória e comunicação, aquele papo inicial. Antes, os equipamentos não conseguiriam processar esse conjunto de informações que hoje é possível. Então, quais são os algoritmos especiais que as organizações estão usando? Estou levando para o final, os ativos alavancados é assim, você deixar os ativos para tentar tirar os ativos, porque os ativos, eles consomem muito do dinheiro da organização. Vou dar um exemplo da Uber também. Qual o principal ativo da Uber? São os carros, porque levam para lá e para cá. Mas a Google não tem carro. A Google não, a Uber não tem carro. O carro é do motorista. Ele alavancou os ativos propiciando que o motorista ganhe dinheiro e ele não tem gestão em cima da frota dele. Entendeu? Tá piscando aqui. Para. Poxa. Ele não tem gestão em cima da frota. Então, ele alavancou os ativos, como a Airbnb também. Qual é o ativo nos quartos da população? Nenhum. Quem coloca isso é o próprio usuário, né? Então, olhar essa alavancagem de ativos. E o engajamento, como você propicia engajamento, como as pessoas podem defender causas. Tem marcas, por exemplo, que engajam os seus usuários, se engajam em prol, na defesa daquela empresa. É muito interessante isso, o cliente lutar com você pela sua causa, e por isso o propósito transformador massivo tem que ser bastante bem relevante para que as pessoas juntem a sua causa, se aglomerem junto à causa. Para finalizar, não sei se vocês conhecem o Canvas, né? O Business Canvas, que é uma forma de organizar uma startup ou uma organização em uma única folha. Esse princípio também vem para esse mundo exponencial, né? De organizações exponenciais. E tudo isso que eu falei para vocês, aí depois vocês procurem, enfim. Eu tenho todos aqueles elementos que eu passei para vocês. Eu falei do scale, né, de escala, que é isso aqui, Staff and Demand, Community Algorithms, Leverage Assets Engagement, que é o scale, e o Ideas do outro lado. A única coisa que eu não expliquei agora, por isso que eu coloquei esse slide, é a informação e a implementação. A informação é todas as informações que você precisa para que você faça o algoritmo funcionar, ou que você precisa consumir de algum local, ou que você precisa gerar de informações. Nós estamos numa sociedade baseada em informação. Olha aí o coronavírus, a gente fica ávido, qual é o número D, qual é o número D, aqui na minha cidade qual é o número D. A gente é ávido por informação, hoje as tomadas de decisões são por informações massivas. E, por último, a implementação, que é como eu vou colocar isso no mercado. Então, como eu vou implementar isso? Que fase que eu vou colocar primeiro? O que eu vou oferecer primeiro para o meu cliente? Ou eu vou fazer os algoritmos primeiro e depois eu faço? Então, você estrategiar a implementação deste conceito de uma organização exponencial, que tem por trás, estou finalizando, o uso massivo de tecnologias digitais, né? Porque a tecnologia digital por si, como eu expliquei, ela já é exponencial, e algumas características organizacionais, que é essa que eu estou mostrando para vocês, para que você incremente a sua organização. Bem, era isso que eu tinha que falar nesse momento. Eu vou ficar aqui para a gente bater um papo e sanar dúvidas, seja pelo chat, seja pelo... Enfim, vamos lá.
Eu posso tocar por aqui, Moser, falando Pode, Leandro. Tem no chat, já tem uma questão ali, eu não sei se tu tá com ela, do William. Deixa eu olhar aqui para o William. Tá? O negócio está correndo aqui. Ativos alavancados, relação de responsabilidade, a questão de entregadores, por exemplo, o Rappi, iFood, como isso deve ser equilibrado? Então, exatamente você pegou a questão, né? Tem uma questão, principalmente no Brasil, né, uma questão social aí ligado a isso. Acho que é isso que você está querendo falar, né? Então, o ativo lá de até de empregabilidade, né, ativo empregatício, ele some dessa jogada, né? Como faz o método de transporte? É a moto lá do cara do iFood. Então, pegou bem o negócio, ele joga isso como responsabilidade da comunidade. Então, essas plataformas, ela é utilizada tanto para quem consome, isso que quando essas plataformas explodem, é quando você propicia um ambiente para todo mundo. Você propicia um ambiente para quem pede, você propicia um ambiente para quem fabrica a comida e você propicia um ambiente para quem entrega, nesse caso que você está falando. Lógico que você precisa equilibrar isso, mas muitas das vezes você tem regulação a partir disso, né? Regulação país a país, mas muitas das vezes é muito difícil combater isso porque é muito rápido. Aí, quando dá aquela curva exponencial, quando ela dá aquela quebra, o que eu faço com os taxistas? Entende? Quebrou todo o mercado. Então, você deixa um pouco do livre mercado e os governos têm que regular um pouquinho isso. A sua segunda pergunta, os impactos econômicos e falta de circulação de dinheiro, pandemia, por exemplo, fizeram startups até conhecidas reduzirem tamanho, demitir e recolher mercado. É uma falta de gestão financeira? Olha, o que eu enxergo assim de startups, dependendo muito do setor, é que elas estão trabalhando cada vez mais, tá? As questões digitais, se ela não depende de industrialização, comércio eletrônico, por exemplo. Eu vi uma entrevista ontem da pessoal da Magazine Luiza que estão estourando. Hoje eu conversei com um empresário que antes o faturamento na plataforma digital dele, né, de venda online, era 5% do faturamento esperado anual, hoje é 30%. Então, o que está acontecendo é que as pessoas em casa, aquelas que conseguem prover seus rendimentos, elas ainda continuam consumindo, só que elas não podem ir na rua, então elas consomem por plataformas digitais, né? Eu vou falar um pouquinho da Amazon também. A Amazon também é uma plataforma desse sentido, né? Que coloca múltiplos fornecedores ali de consumo e as pessoas que consomem lá. Então, ela faz uma rede muito grande de múltiplos fornecedores. Há estudos que falam, por exemplo, que se você quiser buscar um produto nos Estados Unidos, eles estão ganhando em busca de produto, no search, né, na busca do produto, da Google. Ou seja, se você quiser saber no produto, você não vai na Google, você vai na Amazon e digita o produto na Amazon. Olha onde ele está indo. E ele está indo na nuvem, está buscando relações com nuvem, enfim, é um mercado em franca expansão. Deixa eu tentar buscar outra pergunta aqui, que é intermediária. Aí, tem uma segunda aqui do Alessandro Martins, Leandro. Deixa eu ver aqui, Alessandro Martins, vamos lá. Na minha perspectiva, se retirarmos tudo de tecnologia que temos no Brasil, estão vinculados a multinacionais não brasileiras, nossa tecnologia genuinamente brasileira nos levaria aos anos 70. Qual a sua opinião a respeito? Em qual momento realmente o Brasil está em termos de criação de soluções de tecnologia? Eu concordo discordando. Deixa eu pegar o Alessandro. Assim, quando a gente olha realmente na base fundamental do Brasil, né, brasileira, vou mudar assim. Aonde que estão as grandes empresas de tecnologia do mundo? Aonde que está a Amazon, Google, onde que está a Apple, aonde está todas essas daí? Se você responder, está tudo lá nos Estados Unidos.
mas elas propiciam grandes bases tecnológicas, tá? Nós também temos empresas de tecnologia aqui, mas uma das nossas grandes funções no mundo é o agrobusiness, né? A gente, nossa grande potência de exportação ao mundo nos olha dessa forma. Porém, existem empresas brasileiras aqui que também são muito aceleradas e estão indo para cima. É lógico que o nosso capital é muito menor, mas a gente busca investimentos exteriores, né? Os anjos dentro dessa cultura de startups para que investir. Então, o nosso capital intelectual é muito bom. Né, o nosso capital de soluções, a gente ganha prêmio, já trabalhei com pessoas que ganharam prêmio de Java, enfim, nosso capital intelectual de soluções é muito bom. O que nos falta é um pouco de infraestrutura. Então, assim, para quem que a gente vai vender? O mercado americano é muito mais ávido, o mercado europeu. Aqui a gente tem que construir isso. Mas a gente pode ver isso de dois cenários. É o copo meio vazio ou meio cheio, né? É como você vender sapatos em um lugar onde as pessoas andam todas descalças e você fala assim, eu vou abrir uma loja de sapatos aqui, você pode falar assim, putz, aqui ninguém vai comprar, ninguém usa, mas você pode olhar de outra maneira, falar, putz, aqui todo mundo precisa de sapatos. Então eu gosto de olhar por essa perspectiva mais otimista, é por isso que eu estou aqui com vocês, é por isso que até a Azul, a empresa que eu trabalho, também vai nesse sentido, a gente tem que ter uma visão de desenvolvimento desse mercado, a gente não pode recuar e falar, não vamos fazer nada, não, porque vamos procurar outra coisa. Então, a gente tem que investir nesse mercado, nós temos potencialidade, lógico que a gente consome muitas tecnologias internacionais, mas eles também consomem nossa alimentação. Então, é uma troca aí do mundo, tá? Eu enxergo dessa maneira. Vamos lá, quem mais quer perguntar? Obrigado, Aline. Vamos nessa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Leandro, nesse sentido, lembrando também que a gente viveu ali antes dos anos 90, né, aquela época de proteção de mercado, que a gente andava um pouquinho atrás, né? Eu acho que tem a ver com a pergunta do Alessandro, né? Sim, então, também isso, né? Aquilo numa tentativa de nos alavancar tecnologicamente, nos retraiu tecnologicamente, deixou a gente muito longe do mercado, né? De hoje. Mas eu ainda creio, assim, nos últimos, alguns trabalhos que eu já fiz trabalhando para organizações, né, de tecnologia, eu ainda creio muito na indústria brasileira de tecnologia, tá? É uma coisa que eu levo para mim, assim, essa indústria brasileira de tecnologia. Eu acho que tem muito o que crescer. E o pessoal de fora, muitas às vezes não entende, diferente de uma Google, né? Uma Google é uma plataforma que é só vir usar, mas plataformas direcionadas para o nosso mercado, às vezes eles não entendem muito bem. Haja visto a Walmart sair do Brasil, então ele não entendeu como é a nossa pegada, como é a nossa dinâmica, e ela não conseguiu se adaptar. Nós somos muito mais adaptáveis, a gente consegue ter ideias criativas, porque a gente vive num mundo de escassez, né? E hoje nós vivemos num mundo de abundância, mas como a gente viveu em escassez muito grande, a gente dá ideias criativas pela falta de computador, pela falta de acesso. Nós somos muito criativos se a gente coloca isso nas nossas soluções. Tem uma questão ali da professora Aline. Deixa eu buscar aqui. Da professora Aline, é isso? Riva, Riva. Quero perguntar sobre a mudança cultural em relação ao consumo de e-commerce após pandemia. Olha, eu acho que também a gente é irreversível, tá? A gente está vivendo um novo normal, isso assusta um pouquinho, mas não, quando nós vamos conseguir ir numa loja cheia? Não é daqui 15 dias, 20 dias, 30 dias. Não vai ser assim, né? Olhando para a ciência, nós temos um ano e meio aí para sair uma vacina. Até essa vacina ser distribuída no mundo, vai demorar. Então, a gente deve relaxar a convivência social, mas não vai ser aquele descalabro que a gente vivia antes. A gente sempre vai ser um pouquinho mais retraído. O que eu enxergo que já estávamos vivendo uma coisa assim, assim, você escolhe um produto, tá? Você quer consumir alguma coisa. Você quer consumir aquilo, então você pesquisa nas mídias, você procura
na internet, e aí você avalia a opinião do dono. Por exemplo, a Amazon, ou vários sites têm lá a opinião de quem já comprou. Então você avalia para você tomar a decisão. Uma vez que você toma essa decisão, você pode ir em alguma loja meio showroom, né? Antes a gente estava quebrando isso, né? Uma das coisas que eu venho estudando aí é as humanidades digitais, como o digital está influenciando a humanidade e agora vai influenciar tanto quanto. A gente vai, né, na loja, mas é mais como um showroom e balizamento de preço. Se aquele showroom, se aquela loja fizer aquele preço que você tem na internet, você leva ali. Se não, você recebe 2 dias depois pela compra na internet. E eu acho que ele vai crescer ainda mais. Compras de Páscoa, fizemos aqui, né, tudo pela internet, para distribuir. Tenho 2 filhos, para distribuir ovos de Páscoa para as crianças. Enfim, esse mercado, uma das coisas que eu falo é assim, quem estava mais preparado digitalmente sofreu menor impacto nesse momento, né? Quem tem plataformas de comunicação com o seu público, eles sofreram muito menos, né? Nós da Júri, nós transferimos o local de trabalho. Inclusive tem até um logozinho aqui deles, né? Enfim, é isso. Alessandro, concordo, temos grandes oportunidades e grandes desafios. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que tem. Se eu fui claro, por favor. Acho que a gente está indo para o final. Tem um comentário do professor Eduardo Bugallo ali. O William também respondeu ali. Eu acho que tem mais uma questão do William. E um comentário da professora Aline também. O William tem a questão. Isso. Vamos dar para o William. O que, no fim, falta para as companhias saírem do linear para o exponencial? Eu acho que, primeiro, é uma forte mudança cultural, William. Deixa eu continuar perguntando. Se tivesse que investir em uma área iniciativa, qual seria? É necessário comportamental, infraestrutura, recursos, profissional? Olha, pegando várias perguntas aí, vou pegar uma delas. Eu acho que é uma mudança de comportamento, uma visão de posicionamento. A gente, e esse momento nos mostrou muito rápido isso, né? Eu venho falando de transformação digital há um tempo, mas em 1 mês e meio a sociedade se transformou digitalmente como não visto nos últimos 2 anos. Isso só foi possível porque nós temos possibilidade de fazer isso, né? Então, falta uma cultura, você enxergar por essas possibilidades, é um desapego com o passado. Nós estamos vivendo a 4ª revolução das máquinas. Como a gente teve a revolução industrial, como a gente teve a revolução agrícola, depois voltamos para o comércio, hoje é do digital, e o digital engloba todos eles. Então, a gente tem que olhar esse futuro, esse rompimento, a mudança dos nossos hábitos estão indo para o digital. O que a TV aberta está maluca, porque outro dia, nesse mundo que nós vivemos hoje, eu tive que mudar de casa, nem vou explanar os motivos, né? Mas na casa que eu estou, em determinado momento, eu estava sem canais digitais, somente TV aberta. Aí meu filho pequenininho, tem 5 anos, falou assim, pai, dá um pause que eu vou sair. Eu falei, não, filho, não tem pause, isso daqui vai que vai, é broadcast. E olha a mudança. Então, assim, é uma mudança de tudo, de comportamento, de visão. Agora, se você não incorporar isso na sua organização, você vai ficar para trás na quebra do exponencialidade. Então, é isso, é uma mudança de visão, uma quebra se tem pessoas que já estão com essa visão, você separá-las para que elas possam ditar regras digitais e colocar isso dentro do conselho das organizações, olhando que isso é uma saída. Tá? Se eu fosse investir em uma área, qual seria? Putz, assim, uma coisa que eu tenho, organização brasileira e nossa matriz econômica é tecnologia para a área de agro, porque é uma área que precisa disso e investe nisso, mas isso daria conotação mundial. A gente poderia estar investindo em tecnologia na área de agro e outros países não tem esta dinâmica e precisaria disso. Eu olharia para este cenário, tá? Então, acho que é isso. Alguma coisa? Obrigado. Gostaria de agradecer, então,
a presença virtualmente que teve pelo tempo, né, de todos aí, principalmente do professor Leandro, né? Essa é a primeira tentativa, a ideia foi dar uma oxigenada, digamos assim, a gente, na primeira semana, né, do Covid aí, ou do Corona, a instituição conseguiu também, porque começou um pouco antes, o Unilassalle, há um tempo, já vem certificando os professores com a plataforma da Google, For Education, e a gente, em princípio, não teve muita dificuldade de implementar esse formato virtual, mas a gente sabe que depois de 6 semanas, né, eu acho que 6, a gente está na sexta, né, tem necessidade de colocar um pouquinho informações diferentes, e por isso eu convidei o Leandro, e a gente segue convidando também outros profissionais do mesmo gabarito. Na semana que vem vai ser o dia 8, e todo mundo está convidado, inclusive eu vou te mandar um convite, Leandro, para se quiser participar. Legal, estarei presente. Vai ser outro tema, mas a ideia é justamente dar sei lá, um pouco diferente da sala de aula, né? A gente tem feito videoconferências todas as semanas aí. Então era isso, eu agradeço a ti, agradeço a participação do pessoal que está por aí, né? E eu estou gravando esse material, e depois, se alguém quiser, pode encontrar o meu e-mail, Moser Siqueira. Quem não for da instituição vai encontrar no portal lá do Unilassalle. Quem for da instituição pode me procurar, se o Leandro me autoriza também para disponibilizar. Fica à vontade, pode disponibilizar, fica à vontade. Então tá, gente, era isso, muito obrigado, uma boa noite, fiquem em casa, não é isso? Essa é a mensagem. Com certeza. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, muito obrigado. Só agradecer também, professor Moser, pelo convite, pela oportunidade da gente apresentar nossos conhecimentos, as nossas visões aí, e conte com a gente, conte comigo quando precisar, com a gente da Zuri também, para implementar aí coisas da transformação digital, tá bom? Agradeço demais a participação, a oportunidade. Tá ok. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.